E aí, terceirão, beleza? Ok, então, gente, vamos dar continuidade à aula de embriologia animal. Nós vimos algumas coisas na aula de hoje, fizemos uma retomada de conteúdo, vocês fizeram uma surpresa linda para mim, que eu ainda estou emocionada, mas como de costume, eu sou festeira, adoro festa, mas a festa maior é dar aula, não é mesmo? Então, nós já falamos sobre algumas definições importantes, entramos na questão das características dos cordados, que aqui agora apresenta o surgimento de algumas estruturas que fazem parte aí do processo evolutivo. Falamos um pouquinho também sobre organogênese e nós paramos exatamente neste slide. Então, nós falaremos aqui um pouquinho sobre os folhetos embrionários da ectoderme. Então, nós já falamos sobre o revestimento externo e também falamos um pouquinho sobre o tubo neural. Na mesoderme, o que é que acontece? Nós temos aí o epímero, o mesômero e o hipômero. Do epímero surgirão o dermátomo, o miótomo e o esclerótomo. E dessas três estruturas é que vai surgir o produto final: a derme, a musculatura estriada e o esqueleto axial. Lembrando que nós temos a cintura pélvica e a cintura axial. A cintura axial é essa região da parte de cima, que ela faz a sustentação dos seus membros superiores. Então, nós temos aqui na parte da frente a escápula, e nós temos nesta região da frente a clavícula, ok? E aí, esse é a parte mais superior do esqueleto axial. O mesômero, o que ele vai formar? Aí nós temos o pedúnculo do sômito, e aí o produto final, o aparelho urogenital. O hipômero, ele formará a somatopleura, e aí o produto final será a musculatura visceral e o pericárdio. E a esplancnopleura, o produto final dela será a musculatura lisa, o miocárdio, o endocárdio e o endotélio, que todas elas são estruturas que nós temos de revestimento, ok? A endoderme. O que consiste a endoderme? Na endoderme nós temos o tubo digestório, o fígado e o pâncreas, o sistema respiratório, aí incluímos os pulmões e as fendas branquiais, e o revestimento interno da bexiga. Professora, como assim fendas branquiais? Em qual momento que nós temos as fendas branquiais? Quando nós estamos aí intrauterino. E aí nós temos essas fendas branquiais. Se vocês lembrarem da musiquinha, que eu acho que vocês não vão lembrar, mas seria interessante, né? Você procurar essa musiquinha novamente, que é a musiquinha do Paralamas do Sucesso, que nós temos uma paródia que fala, né? Ela fala, inclusive, sobre essa parte das fendas branquiais, e aí talvez você consiga fazer uma associação melhor em relação ao conteúdo, tá bom? Beleza, povo? Vem comigo que é sucesso, como sempre. E aqui são os resultados, obviamente, de toda essa parte embrionária que nós vimos até agora, ok? Agora nós falaremos um pouquinho sobre os anexos embrionários. Então, o que são os anexos? Nós entendemos, anexo já é uma estrutura que se forma, já é algo que está que está ali ao lado, que está junto, né? Quando você vai encaminhar um documento, por exemplo, você precisa colocar os anexos, que eles fazem parte daquele documento, mas eles não estão ali na estrutura principal. Então, o que são os anexos embrionários? Então, nós temos as estruturas que se formam, elas são destinadas à realização de importantes papéis para este embrião, mas que elas se tornam inúteis após o nascimento,
ok? Então, elas acabam sendo desprezadas. Como também elas não pertencem à mãe, elas não pertencem ao embrião, são extremamente importantes para o desenvolvimento daquele embrião, mas não pertencem nem à mãe e nem ao embrião, o embrião na sua maturidade, né? E no caso dos mamíferos, eles são expulsos do útero logo após o parto. E do que é que eu estou falando? Estou falando especificamente da placenta. Tanto é que, coitadinha dessa mamãezinha, né? Ela acha que ela vai passar lá no parto normal, ela vai ter só o bebê, igual passa na novela. Ah, que lindo! Passamos essa parte aqui do parto. Ela tem só o bebê. Não é assim, não. Ela tem o bebê e depois ela tem que expelir a placenta. E muitas vezes elas sofrem tanto quanto quando elas estão expelindo o bebê. Elas passam por 2 partos, o parto do bebê e o parto da placenta. E a placenta nada mais é do que o anexo embrionário no caso dos mamíferos, tá? Nós temos o chamado saco vitelino ou vesícula vitelínica. Qual é a principal função desse saco vitelino? É armazenamento de substâncias nutritivas. Então, essas substâncias nutritivas nós já chamamos de vitelo e nós já entendemos o que é vitelo. No início da embriogênese, o saco vitelino ele é carregado pela produção das hemácias, mas nos mamíferos ele é pouco desenvolvido e ele é atrofiado. Já nos peixes, répteis e aves, eles são bem desenvolvidos. Lembra aquilo que eu falei do desenvolvimento interno e do desenvolvimento externo? Então, nós temos aí algumas estruturas que elas precisam ser muito mais desenvolvidas quando o desenvolvimento é um desenvolvimento externo, ou seja, quando o desenvolvimento ele não é um desenvolvimento que ele fica ligado direto na mãe, todo o período de gestação, então ele precisa ter estruturas que são boas estruturas, que são suficientes para manter a vida até que esse embrião torne-se um feto, né? E ele um feto, ó. Até que esse embrião ele passe por todo o desenvolvimento e acabe se tornando um ser único. Beleza, gente? Então tá bom, vamos passar para o próximo. Aqui, o ovinho da ave, que nós já conversamos sobre eles no slide anterior, mas eu vou dar uma paradinha aqui nesse ovinho e para que a aula não fique cansativa, eu volto com esse assunto para a próxima aula. Beleza, gente? Beijinhos, até a próxima aula.